Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao módulo 10, nossa primeira aula, potências com expoente negativo e fracionário. Vamos lá. Já dizia meu caro professor Zoin de Física, ô professor bom que eu tive, viu? Recordar é viver. Vamos começar recordando de potenciação algumas coisas importantes aqui para essa aula, que é um complemento da aula de potenciação que nós vimos lá no conjunto dos números naturais, do conjunto dos números inteiros. Agora nós vamos ver isso de um modo um pouco mais abrangente, com também esse acréscimo, né, de potências com expoente negativo, que a gente não viu, e também potências com expoente fracionário. Vamos lá. Potências de base 10. Quero recordar, por exemplo, as ordens. Como assim, professor? Tá, como é que a gente representa o 1000, né? A questão do 1000, do milhar na base 10. O 1000 na base 10, você sabe que tem 3 zeros, isso é exatamente 10 elevado ao cubo, certo? Vamos para a próxima ordem. A próxima classe, perdão, é a classe dos milhões. 1 milhão, eu não sei se você sabe, tem 6 zeros, então isso é 10 elevado à sexta potência. Próxima casa, bilhão. Eu não sei se você sabe, mas o bilhão tem 9 zeros. Opa! Então eu nem vou colocar os 9 zeros aqui, né? Vou colocar pirilim, pirilim, pirilim. Isso é 10 elevado à nona. Vamos só mais uma aqui. A próxima classe, a classe dos trilhões. Então 1 trilhão vai ter quantos zeros? 3 a mais, então 12. Vai ficar 10 elevado a 12 como potências de base 10, tá bom? Tá bom, só até aí tá legal. É importante você saber de cor quantos zeros tem cada uma dessas classes para se cair em exercício, assim como você vai ver nas listas que você vai pegar daqui para frente. É bom saber, para ganhar tempo. 1000, milhão, bilhão, trilhão. Você já está na frente de muita gente ao saber de cor essas classes, essas ordens, beleza? Combinado? Quantos algarismos também a gente precisa ver aqui nas potências de base 10. Por exemplo, se eu tenho 10 elevado à sétima potência, quantos algarismos tem essa potência de base 10? Não é 1 com 7 zeros? Então são 7 algarismos zeros mais o algarismo 1. Então são 8 algarismos. 8 algarismos. Sempre vai ser uma unidade a mais do que a quantidade de zeros. Mas toma cuidado. Uma coisa é a quantidade de zeros, outra coisa é a quantidade de algarismos no total, que vai ter a sua potência de base 10. E daqui surgem outras variações de exercícios, não necessariamente só com potência de base 10. Mas as potências de base 10 são a base para você resolver esse tipo de exercício que contém esse tipo de pergunta. Quantos algarismos tem? Qual é a soma dos algarismos desse resultado? Se a potência é 10 elevado a n, nós vamos ter n algarismos zeros e n mais 1 algarismos no total, tá ok? Próxima coisa para se recordar, potências especiais com expoente 0 e expoente 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1, com exceção do zero, tá? 0 elevado a 0 é indeterminado. Indeterminado. Vamos tentar lembrar por que 0 elevado a 0 é indeterminado? Quando eu expliquei isso aqui para vocês, eu fiz de duas formas. A forma que eu acho mais fácil de você gravar, todo número elevado a 0 é 1 porque indica a divisão desse número por ele mesmo. Então, por exemplo, 5 elevado a 0. Por que dá 1? Porque indica 5 dividido por 5. E quanto que dá 68 elevado a 0? É 68 dividido por 68. E aí a gente já sabe que todo número dividido por ele mesmo é 1. Essa é uma maneira. 0 elevado a 0, então, é 0 dividido por 0. 0 dividido por 0 é indeterminado. Não tem nenhum número... Aliás, qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Então não tem como ser um valor específico, determinado. Por isso que é indeterminado, tá bom? Se a gente pega 5 dividido por 0, aí já não existe. É diferente de indeterminado. 5 dividido por 0 não tem nenhum número que multiplicado por 0 que dá 5. Agora, se você pega 0 dividido por qualquer outro número que não seja o 0, aí sempre vai dar 0, tá bom? Entenda os 3 casos aí, quebra a cabeça para poder entender tudo isso daí. Outra forma de você entender que todo número elevado a 0 é 1 é da seguinte forma. A gente sabe que
que qualquer número dividido por si mesmo, com exceção do zero, é igual a 1. Só que qualquer número dividido por si mesmo eu posso interpretar como divisão de potências de mesma base. O que eu faço em divisão de potências de mesma base de acordo com as propriedades que a gente vai revisar agorinha? Tem uma bacana, divisão de potência de mesma base, conserva a base e diminuo os expoentes. Tá vendo lá? Ó? Os expoentes são 1 em cada caso, em cima e embaixo, 1 menos 1, 0. Mas peraí, A dividido por A é 1. E A dividido por A é A elevado a 0. Isso me leva a concluir que 1 é igual a A elevado a 0. Ou melhor, A elevado a 0 é igual a 1. E aí nós temos essa única restrição, que o denominador aqui não pode ser 0. Combinado? Vou deixar esse tópico do A elevado a 0 como tópico 2.1 e vou abrir um novo tópico aqui, 2.2. Todo número elevado a 1, essa é simples. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, só um fator que nós vamos colocar na resposta. Esse 1 pode aparecer como não, igual eu fiz aqui, tá ok? Depende do contexto para facilitar a explicação. Vamos lembrar as propriedades aqui comigo. Tenta lembrar aí você e eu vou colocando aqui. É como se você estivesse me falando aí. Qual que é a primeira propriedade que a gente viu mesmo? Produto de potência de mesma base? Ah, beleza. Produto de potências que tem a mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Ótimo. Como é que é a 2 mesmo? Qual? Divisão de potência de mesma base. Muito bem, você tá fera, tá lembrando? Conserva a base e diminui os expoentes. E a terceira, que a gente costuma colocar aqui? Potência de potência? É isso que você falou? É isso mesmo. Potência de uma potência. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Muito bem. E a quarta, você lembra? Você lembra? Potência de quê? Potência de uma multiplicação, ou potência de um produto, não é? A vezes B elevado a N, todos os fatores que estão dentro desse parênteses têm que ficar elevado a esse expoente. A dividido por B elevado a N é o quê? Potência de um quociente, não é? É A elevado a N dividido por B elevado a N. Mesma ideia. Lembrando ainda que tem o caso especial de fração, que indica a mesma coisa aqui. A elevado a N sobre B elevado a N. Até que você não foi mal, não. Você tá bem pra caramba aí. Lembrou muitas propriedades. Vamos aplicar para simplificar essa expressão aqui. Vamos lá. Cheguei aqui um pouquinho para o canto para ficar mais organizado. Vamos lá. Eu tenho uma potência de base 9, uma de base 27, uma de base 81. O que você tem que fazer para poder simplificar essa expressão de maneira mais simples? Primeira coisa é ter um bom conhecimento prévio de algumas potências de base 3. Que se você tem essas primeiras potências de base 3 memorizadas, você ia perceber que todas elas davam para colocar na base 3. Por quê? O 81 até que dá para colocar na base 9. 81 é 9 ao quadrado. Já o 27 não tem como ser colocado na base 9, percebe? Então a base mais perfeita para resolver esse exercício aqui é colocar tudo na base 3. O 9 vai virar 3 ao quadrado. Só que o 9 está elevado a 25. 9, 3 ao quadrado, por quê? Porque é 3 vezes 3. Estou fazendo de cabeça sem precisar ter que fatorar no rascunho da vergonha. Esse vezes aqui eu vou repetir, mas eu vou repetir como sendo um pontinho. 27, como é que é 27 na potência de base 3? 3 vezes 3 vezes 3, não é? 3 ao cubo? Ótimo, então vai ficar 3 ao cubo, só que está elevado a 18. E aqui embaixo, 81. 3 à quarta? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3? Opa, você tá fera. De cabeça, sabemos que 81 é 3 elevado à quarta potência, que está elevado a 14. Ótimo! O que nós vamos ter agora? Nós vamos ter potências de potências a serem resolvidas. 3 potências de potências. O que eu faço aqui? Ó, na nossa propriedade 3, conservo a base e multiplico os expoentes, não é? Ficaremos então com 3 elevado a 50, porque 2 vezes 25 dá 50, vezes 3 elevado a 54, que é 3 vezes 18. E aqui embaixo, 3 elevado a 56, confere?
3 elevado a 56, porque 4 vezes 14 dá 40 mais 16, 56. Você tem duas opções principais aqui. Você já pode pegar algum desses 3 aqui e dividir por 3 elevado a 56, ou simplificar, ou então você pode multiplicar lá em cima e depois dividir, tá bom? Eu vou multiplicar primeiro e depois dividir. E qualquer coisa você tenta de outro jeito, dividindo primeiro para depois multiplicar. 3 elevado a 50 vezes 3 elevado a 54, tá aqui, ó. É o quê? Produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes, que no caso dá 104. Ótimo! Vou repetir o 3 elevado a 56. Beleza? Agora, o que nós vamos ter aqui, ó? Essa situação de divisão de potência de bases diferentes? Não, nós temos aqui, ó, divisão de potência de mesma base. Aqui, esse símbolo de divisão está sendo representado pelo traço da fração. Mesma ideia. 3 elevado a 104 dividido por 3 elevado a 56 é o quê? Divisão de potência de mesma base, conserva a base e diminui os expoentes. 104 tira 54, ficaria 50, não ficaria? Mas eu tenho que tirar 2 a mais, então vai ficar 48. 3 elevado a 48 é a forma mais simples de escrevermos essa expressão. Beleza? Aí se tivesse gabarito, a gente ia analisar. Ele poderia, por exemplo, colocar 9 elevado a 24, que seria uma mesma resposta. Ou então ele poderia colocar 27 elevado a 16. E aí, por que eu estou falando isso? Para você pensar por que seria a mesma resposta. 9 elevado a 24 e 27 elevado a 16. Pensa aí e vamos para a próxima coisa aqui. Vamos para o próximo slide. Temos uma observação que eu acho que eu não comentei com vocês, então vou colocar para desencargo de consciência, não lembro mesmo. Aqui nós temos uma potência de potência, tranquilo. Conserva a base e multiplica os expoentes, dá 2 elevado a 10. Aqui não, eu tenho 2 elevado a 2 elevado a quinta. É como se o meu parêntese, a minha prioridade fosse aqui, ó, o 2 elevado a quinta. Então, você sempre vai, quando não tiver parênteses e parecer potência de potência, você sempre vai resolver a potência que estiver mais acima. Vamos supor que tivesse um 3 aqui, ó. Você ia ter que resolver essa potência primeiro, sem parênteses no caso. Vamos supor que tivesse mais um 5. Resolveria essa potência, depois o resultado dessa com esse 5, depois o resultado disso tudo com o 2 e assim por diante. Sempre a potência que tiver mais acima, tá? Se não tiver parênteses. Aqui então vai ficar o quê? 2 elevado a quinta, que dá 32, então vai ficar 2 elevado a 32. Por terem a mesma base e essa base ser maior do que 1, obviamente 2 elevado a 32 é maior do que 2 elevado a 10. Muito cuidado com isso, tá? Não é sempre que duas potências que têm a mesma base, a maior não é sempre a que tem maior expoente não, tá? É só quando a base é maior do que 1. Se a base estiver entre 0 e 1, quanto maior o expoente, menor é o resultado da potência. Por exemplo, 0,5 elevado a 2 dá 0,25. 0,5 elevado a 3 dá 0,125. Maior expoente, menor resultado. Muito cuidado com isso daí ao comparar duas potências que tenham a mesma base. Bora seguir! Agora sim, nós vamos entrar no conteúdo propriamente novo aqui. E eu vou construir tudinho com você para você entender de onde veio, depois explicar de regra prática. Vamos lá. Vamos supor um número n natural. Quanto que dá a elevado a n vezes a elevado a menos n? Isso vai dar multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somo os expoentes, que no caso é n e menos n. Então vai ficar n mais menos n. Beleza, isso daqui vai ser igual a elevado a zero, porque um número somado com seu oposto dá zero. E a gente sabe que todo número elevado a zero é igual a 1, com exceção de quem? Com exceção do zero. Ok. Nós partimos disso e chegamos nisso. Olha só que legal. Então eu tenho que a elevado a n vezes a elevado a menos n, isso é igual a 1. Eba! Então, eu tenho que a elevado a menos n, esse a elevado a n está multiplicando, passa dividindo.
vai ser igual a 1 sobre A elevado a N. Esse é o meu primeiro e mais ensinado resultado de potência com expoente negativo. Por que que eu sei que é negativo? Porque eu supus que o N é um número natural. Sendo o N um número natural, menos N, obviamente, fica um número inteiro negativo. Que legal! Então é isso. Vamos entender melhor agora esse resultado, porque isso aqui é a nossa primeira experiência com esse resultado de potência com expoente negativo. Você concorda comigo que 1 sobre A elevado a N pode ser escrito dessa forma, assim, ó? 1 sobre A elevado a N? Por quê? Porque olha só, se eu coloco o expoente N lá fora, não muda em nada, porque aqui ficaria 1 elevado a N dividido por A elevado a N. Só que toda vez que a base é 1, independente do expoente, o resultado é 1. Então não vai fazer diferença eu colocar esse expoente lá fora. Mas por que é interessante a gente interpretar esse resultado como 1 sobre A elevado a N? Por causa disso daqui, ó. Se você pensar em 5, por exemplo, o que é 5 comparado com 1 sobre 5? É o inverso, não é? O que é o A comparado com 1 sobre A? É o inverso, não é? Então, aqui é que vem a grande sacada dessa interpretação que você vai ter agora. Eu estou assim, ó. Eu estou com A elevado a menos N igual. Vou escrever agora da outra forma para você também ter uma outra compreensão. 1 sobre A elevado a N. Se você comparar, para eu poder resolver uma potência com expoente negativo, aqui eu tenho A, aqui eu tenho 1 sobre A. Aqui eu tenho menos N, aqui eu tenho N. Para resolver, então, basta eu pensar no inverso desse número A e trocar o sinal do expoente. Esse é o grande macete. Para resolver uma potência com expoente negativo, eu pego o inverso da base e troco o sinal do expoente. Vamos ver como é que funciona isso na prática? Mas é óbvio, já tenta entender sem ver nenhum exemplo, tá bom? Tá gravado aí na tela, grave isso daí agora, no coração, no braço, tatua na testa, tatua no pé, em qualquer lugar que você quiser e bora ver exemplos. O que é 5 elevado a menos 3? Primeira forma de fazer, inverte a base, que no caso é 5. Quem que é o inverso de 5? O inverso de 5 é 1/5. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Você pode trocar o sinal do expoente aqui embaixo. Isso vai ser 1 sobre 125. Primeira forma. A segunda forma seria como? 1/5 dentro do parênteses, troca o sinal do expoente. Então vai ficar 1/125 da mesma forma. Obviamente eu indico a primeira forma para você resolver quando a base for um número natural, quando a base for um número inteiro. Beleza? Agora, se a base for um número racional, fracionário, como é aqui, por exemplo, da letra B, você vai pegar 1 sobre 2/3 elevado ao quadrado? Você pode até fazer isso, mas não precisa. É um passo a mais que você vai ter de bobeira. Pega só a ideia que eu expliquei aqui, que você tatuou na testa. Inverte a base, troca o sinal do expoente. Qual que é o inverso de 2/3? O inverso de 2/3 é 3/2. Então pronto, inverteu a base. Agora troca o sinal do expoente. Pronto. Ficou 3/2 elevado ao quadrado. Quanto que dá 3/2 elevado ao quadrado? Dá uma casa grande com 9 quartos. Genial, não é? Agora, pessoal, olha só. Vamos ver mais um exemplo aqui. Se eu pegar menos 5 elevado a menos 3, é quase a mesma coisa que na letra A, mas é um número inteiro negativo elevado a menos 3. Aí eu sugiro a utilização de parênteses. Por quê? Porque no inverso de menos 5, eu não troco o sinal. Continua negativo, só que 1/5. O inverso de menos 5 é menos 1/5. No inverso não se troca sinal. Onde que troca sinal, professor? No oposto, tá? Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar menos 1/5 elevado ao cubo. Ok, show de bola.
Então vai ficar a regrinha lá de potenciação de números racionais, com base negativa, expoente ímpar, resultado negativo, 1 ao cubo dá 1, 5 ao cubo dá 125. Professor, e se for negativo na forma de fração? Mesma ideia. Inverte a base, menos 7 terços elevado a 3, trocando o sinal do expoente aqui. Base negativa de novo, expoente ímpar, resultado negativo. 7 ao cubo, 343. 3 ao cubo vai dar 27, beleza? E aí, se o expoente for par, base negativa, expoente par, resultado positivo. Vamos agora a algumas observações importantíssimas agora. Primeira observação, a elevado a menos 1. Quando o expoente for menos 1, você vai fazer direto, tá? A elevado a menos 1 é o quê? É 1 sobre A. É o inverso de A. É só inverter o número, ponto final. Então, por exemplo, 3 elevado a menos 1 é o inverso de 3, 1 terço. Menos 4 elevado a menos 1 é o inverso de menos 4. Menos 1 quarto ou menos 0,25, né? Se for colocar na forma decimal. 3 quintos elevado a menos 1 é o inverso de 3 quintos, 5 terços. Menos 3 quintos elevado a menos 1 é o inverso, menos 5 terços. Lembrando que no inverso não trocamos sinal. 1 nono elevado a menos 1 é o inverso de 1 nono. Qual é o inverso de 1 nono? 9. Menos 1 centésimo elevado a menos 1 é o inverso de menos 1 centésimo, que é menos 100. Show de bola? Direto quando o expoente for menos 1. A observação 2 é aqui, ó. O A tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque 0 elevado a menos 1 seria 1 sobre 0. 1 sobre 0 não existe, tá bom? Por isso que temos essa restrição de A ser diferente de 0. E aqui nós concluímos a nossa parte de potência com expoente negativo, inteiro negativo, tá bom? Vamos agora para a potência com expoente fracionário. Nunca ninguém te explicou por que potência com expoente fracionário vira o que vira. Você nunca vai ver uma aula como essa. Olha que massa isso daqui. Vamos supor que você tenha raiz quadrada de 5. Vamos pensar aqui comigo. Eu posso fazer aparecer o 1zinho aqui, não posso? Olha as bruxarias começando. Posso fazer o 1zinho aparecer sem problema nenhum. Esse 1zinho, ele pode ser obtido de que forma? Ele pode ser obtido da forma meio mais meio. Não pode? Ah, legal, hein? Isso vai ficar o quê? Meio mais meio? Não é 2 vezes meio? Ou meio vezes 2? Não estou fazendo nada de errado. Você que está pensando que eu estou fazendo errado e manipulando sua cabeça. Tá tudo verdadeiro aqui, pode analisar. Vai ficar 5 elevado a meio vezes 2, porque eu estou somando o meio 2 vezes. Vou fazer aqui embaixo agora, ó. Vai ficar a raiz quadrada de quem? Vai ficar a raiz quadrada de 5 elevado a meio elevado ao quadrado. Por quê? Quando a gente multiplica os expoentes, isso é resultado de uma potência de potência. Conserva a base inicial, multiplica os expoentes. Não fiz nada de diferente. Apesar de não termos visto ainda as propriedades da radiciação, que já está chegando, essa aula é nesse módulo, você sabe que eu posso, quando aqui é positivo, cancelar o 2 do expoente com o 2 da raiz. Isso você já está cansado de saber, cansado de ver, posso cortar. Olha que legal! Ficou 5 elevado a meio. Percebe então que a raiz quadrada virou uma potência com expoente fracionário? Então, potência com expoente fracionário está intimamente ligado com isso daí, com raiz. Raiz quadrada necessariamente, professor? Não. Qualquer tipo de raiz que nós vamos ainda incrementar isso daí com as aulas de radiciação que vêm logo a seguir, tá bom? Antes de mais nada, você entenda isso que nós vamos definir aqui, depois a gente complementa isso daí com radiciação. Tá, professor, o senhor explicou com raiz quadrada de 5, quero que explique de modo geral. Vou explicar. Então perceba bem o índice da raiz, que eu estou chamando de N, de navio, e perceba bem o M, que é o expoente do radicando, que é quem está dentro da raiz. Você concorda comigo que eu posso escrever raiz enésima de A elevado a M da seguinte maneira, ó, A elevado a M sobre N
elevado a n de navio. Bruxaria? Não, perceba que é a mesma coisa, ó. A elevado a m sobre n elevado a n, eu conservo a base e multiplico os expoentes. M sobre n vezes n. É a mesma ideia que eu fiz aqui, ó. O n cancela, fica a elevado a m da mesma forma que nós tínhamos inicialmente. Só escrevi de uma outra maneira para adequar o que eu quero aqui mostrar para vocês, que é a relação de potência com expoente fracionário e o que? Raízes de modo geral. Esse n que está aqui dentro eu posso cancelar com esse n que está aqui fora, sobrando o que para mim? A elevado a m sobre n. Então, as potências com expoente fracionário estão intimamente ligadas com raízes da seguinte forma, olha só. Agora que veio o macete, agora que você entendeu como que funciona. O macete é assim, ó. Nós temos aqui o nosso sol, meu querido sol, ilumina minha praia. Mundo Bita, tá vendo? Mundo Bita sendo citado aqui nas minhas aulas. Temos o sol aqui. Preste bastante atenção, tanto daqui para cá quanto daqui para cá. Tanto faz, mesma ideia. Aqui, quem está pegando sol é o M. O N não. O N está protegido aqui, ó, pelo traço da fração. Tá ligado? O N está protegido pelo traço da fração. Já aqui, quem está pegando sol é o N. E quem está protegido é o M. Porque está dentro do radical, está dentro da casinha, está protegido. Quando você for transformar a potência com expoente fracionário em raiz, quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Funciona aqui também, professor? Funciona. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. E o que é sombra e sol aqui? Sombra e sol é o numerador e o denominador da fração que está lá no expoente e também é o índice e o expoente do radicando. Esses são sombra e sol, quem está na sombra e sol, tá bom? São esses carinhas, o M e o N, que é numerador e denominador, índice e expoente do radicando, beleza? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Ou então, quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Várias formas de enunciar a mesma coisa, macetes já consagrados, não fui eu que inventei, mas é bom para você nunca esquecer, principalmente depois de entender da onde veio. Show de bola. Vamos ver alguns exemplos aqui e observações também. 121 elevado a meio. 121 elevado a meio vai virar raiz de 121. Lembra do macete, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Isso é nada mais, nada menos do que raiz quadrada de 121. Qual que é a raiz quadrada de 121? Você já viu que é 11. Agora, a letra B. Olha só o que nós vamos fazer e a dica foda que eu vou te dar. Isso aqui é raiz de 125. Ótimo. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. 125 elevado a sétima, professor. Eu tenho um truque para fazer isso daqui na hora que vocês aprenderem as propriedades com radiciação, com raízes. Mas olha só, precisa necessariamente sempre transformar potência com expoente fracionário em raízes? Não. O que é o 125? Não é 5 elevado ao cubo? Opa, show de bola, professor. Elevado a 7 terços? Opa, show de bola, professor. Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Show de bola, professor. Cancela o 3. Isso vai ficar 5 elevado a 7. O único problema aqui desse exemplo é que 5 elevado a 7 é difícil pra caramba de resolver. Mas, se fosse, por exemplo, 5 elevado a quarta, 625, acabou. Então, nem sempre você precisa escrever potência com expoente fracionário na forma de raiz, tá ok? Você pode fatorar a base que está lá em questão e vai facilitar muito o seu trabalho. A saber aí, 5 elevado a 7 é 78.125, o que daria muito mais trabalho de resolver por outras maneiras, tá bom? Então pega essa dica, nem sempre é mais fácil transformar a potência com expoente fracionário em raiz. Pessoal, primeira observação aqui. Toda vez que você tiver potências com expoente fracionário cujo numerador é 1, olha só o tanto que é simples. A elevado a meio, raiz quadrada de A. Por quê? Porque o 2 não precisa aparecer, o 1 não precisa aparecer.
A elevado a 1/3, isso é raiz de A elevado a 1, só que aqui o índice é 3. Raiz cúbica de A, porque esse 1 não precisa aparecer. O que é A elevado a 1/4? Raiz de A, onde o expoente aqui é 1, o índice é 4. Raiz quarta de A. Você já sacou a ideia. O que é A elevado a 1/5? Raiz quinta de A. O que é A elevado a 1/6? Raiz sexta de A. A que você mais precisa saber, obviamente, meio, que é a raiz quadrada. Todo número elevado a meio é a raiz quadrada desse número, tá bom? Óbvio 2, lascou. Potência com expoente decimal, o senhor não explicou, professor. É claro que eu expliquei, meu jovem. Você sabe transformar decimal para fração. 0,25 é 1/4. Isso é a mesma coisa que raiz quarta de A. Então, muito cuidado com potência com expoente decimal. Se está na dúvida, transforma em fração. Primeira expressãozinha aqui para a gente resolver. Vamos lá. 0,25 elevado a meio. A gente já sabe que é o quê? Raiz quadrada de 0,25. Eu vou até deixar aqui na forma decimal, porque é uma raiz fácil de calcular. Vezes 1.000 elevado a 4/3. 1.000 não é 10 ao cubo? 1.000 é 10 ao cubo. Isso está elevado a 4/3. Não transformei em raiz, porque percebi que o 3 do 1.000 ia cancelar com o 3 do 4/3. O que nós temos agora lá no denominador? 4 elevado a meio. Opa, isso é raiz quadrada de 4. Direto. Comigo aqui é direto. Raiz quadrada de 0,25, 0,5. Vezes 10 elevado ao cubo elevado a 4/3, multiplica os expoentes, o 3 cancela com 3, fica 10 elevado à quarta. Tudo isso dividido por quem? Dividido por raiz quadrada de 4, que você sabe que é quem? Você sabe que é 2. Show de bola? 0,5 dividido por 2 vai dar 0,25 vezes 10 elevado à quarta. 0,25 vezes 10 elevado à quarta aprendemos em meio que notação científica, não é? Desloca a vírgula 4 casas para a direita. Isso vai dar 2.500. Se você quiser deixar na forma de notação científica, 2,5 vezes 10 elevado ao cubo. Só para a gente revisar a notação científica, que já é nossa próxima aula, a parte 2, tá ok? Deslocamos 1, 2, 3 casas para a esquerda, o expoente aumentou em 3 unidades, tá bom? Vamos para a letra B. Letra B nós temos essa coisa louca aí, mas que você aprendeu com o expoente menos 1, que é só inverter. M elevado a menos 1 é o inverso de M, então fica 1 sobre M. N de navio elevado a menos 1 fica 1 sobre N de navio. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de mais, é menos. Eu posso cancelar alguma coisa? Não, porque está somando, tá bom? O que vai ficar lá em cima? 1 sobre M mais 1 sobre N. Posso aplicar o quê? A regra da ampulheta sem tampa. N vezes 1 dá N. M de Maria vezes 1 dá M. Dividido por quem? Dividido por M vezes N. M vezes N é MN. Tudo isso está dividido por quem? Mesma coisa, só que menos. N menos M sobre N vezes N. M vezes N. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, posso cancelar aqui, e eu já dei essa dica lá em divisão de fração. Comprime o sanduíche. Fica N mais M sobre N menos M. Pronto, acabou. Posso cancelar o N de navio? Não. Posso cancelar o M de Maria? Não, porque está somando, diminuindo. Não pode, só se estivesse multiplicando em cima e embaixo, que aí, na verdade, daria 1, né? Então, 2 exemplos aí para vocês de expressões para você treinar tanto com potência com expoente fracionário quanto com potência com expoente negativo. E aqui nós findamos a nossa aula. Eu espero muito que você tenha entendido o máximo possível. Às vezes é ruim essas aulas que são gravadas, né? Porque eu não tenho esse contato com você para ver sua carinha, como é que tá a sua dor de cabeça, para saber se você está andando bem ou não. É uma dor que eu carrego às vezes quando eu estou gravando aqui. Mas o que nós temos para resolver isso daí é o suporte. Você tem lá no grupo do Facebook o máximo possível para tirar a sua dúvida e quero que você aproveite mesmo. Vai lá, me dê trabalho, tá bom? Faça valer a pena o seu investimento.
Espero ver você na nossa próxima aula. Deixe o seu comentário, deixe aí a sua classificação. Um forte abraço.